Pica-Pau fez parte da infância de muita gente, e se tu nunca ouviu falar, tu foi criança errado. Esse desenho sempre foi muito popular e várias pessoas assistem até hoje. É só tu olhar as views dos episódios upados no YouTube. Se tu é criança, o desenho é muito engraçado por si só, mas ele consegue bater diferente também às vezes. Ele tem cenas bem absurdas e cômicas, mas ele também passa uma vibe bem desconfortável e dá um certo medo às vezes. E bom, quando você é adulto e tu vai assistir esse desenho de novo, tu percebe várias coisas que passaram despercebidas quando tu assistia esse desenho blindado pela tua inocência infantil. Coisas bizarras, coisas bem estranhas e profundas. O desenho Pica-Pau e o seu universo sempre foram bem adultos de certa forma, isso na minha visão, claro. Um bom exemplo que eu posso colocar aqui é a notável violência, armas de fogo, armas brancas, bombas e agressões. E tudo bem, isso era comum nos desenhos de antigamente, eu até gostava na verdade. O que mais me chamava atenção era o humor ou algumas piadas no mínimo estranhas que tinham pra crianças. O exemplo que eu posso dar pra vocês certamente é o Pica-Pau Biruta. O Pica-Pau passou por vários reworks e redesigns durante a sua vida útil na TV. Durante uma época, lá no começo da sua exibição, o Pica-Pau era completamente maluco e até a aparência dele era bem diferente. Ela era menos convidativa, remetendo bem à sua personalidade. Esse Pica-Pau era meio assustador. O fato dele ser biruta, como todo mundo fala, era pra ser uma piada, um personagem sem limites. Só que muitas vezes essa loucura se virava pra algo maquiavélico. Um dos feitos desse Pica-Pau que mais me marcou, e eu acredito que todos vocês devam conhecer, é o famoso incidente do afanador de gasolina. Nesse episódio surgiram memes incríveis, como o famoso "tô procurando rachadores", mas também foi nesse episódio aonde a cena do diabo necessário surgiu. Na cena, o Pica-Pau tá andando por uma estrada e se depara com uma placa escrita: "Economize gasolina e pneus. Essa viagem é realmente necessária?" Nisso, ele se vira pra câmera, quebrando a quarta parede, o semblante dele muda totalmente, ele cria chifres e dentes afiados, e solta a famosa frase: "Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário." Eu sei que tu deve estar se preparando pra ir nos comentários pra comentar que isso é só uma piada, tão universal pra todas as idades como o resto do seriado inteiro. Mas sei lá, o Pica-Pau era majoritariamente pra crianças. Essa cena é desnecessariamente assustadora. Tô criticando? Não, eu jamais mudaria isso. Essa cena precisava ser assim. E claro, ela foi bastante comentada por muito tempo, porque as crianças se assustavam genuinamente com essa imagem do Pica-Pau diabólico. Um outro exemplo de episódio assustador que eu posso citar aqui é o famoso Alameda para Bali. E eu sei que esse episódio não é do Pica-Pau Biruta, mas é estranho igual. Nesse episódio, o Pica-Pau e o Zé Curubu estão de férias em Bali. Os dois são marinheiros, e uma moça local começa a atrair os dois com a sua dança e beleza. E o episódio segue aquele clássico gato e rato, onde o Pica-Pau e o Zé Curubu ficam brigando pra ver quem consegue conquistar o coração da moça. O pulo do gato desse episódio é que a moça não tá interessada em nenhum dos dois. Ela precisa matar eles. Nessa ilha onde o episódio se passa, todos os civis estão à mercê de um demônio do vulcão, e esse é o demônio. Eu aposto que tu tem medo dessa coisa, ou pelo menos conhece alguém que se sentiu desconfortável vendo isso. Se aquela moça conseguisse levar o Pica-Pau e o Zé Curubu como oferenda, o vulcão não iria destruir a ilha dela. Por isso ela seduz os dois. E essa imagem, essa cabeça gigante, que até me lembra uma máscara Oni, essa coisa gravou na cabeça de muita gente de uma forma não muito boa. Enfim, isso que vocês acabaram de ver, meus amigos, é a intro mais longa que eu já fiz na minha vida, englobando todos os meus canais. Isso porque, como todos vocês devem ter notado pelo título e thumb, esse vídeo não é sobre o afanador de gasolina e nem sobre a Alameda para Bali. Eu citei eles apenas para dar o famoso contexto e também para criar uma atmosfera. Não vou mentir. Faz o seguinte, me ajuda a fazer mais atmosfera ainda. Apaga a luz aí do teu quarto enquanto eu te conto sobre o famoso episódio O Espião Espiado. Esse episódio em específico não tem nem pé nem cabeça, ele é sem rumo. A primeira coisa que chama a nossa atenção nele é que, diferente do outro episódio, ele começa com um aviso na tela, abre aspas: "A história que você vai ver é uma grande mentira. Nenhum nome foi trocado pela proteção de ninguém." Ok? Um ponto a se citar sobre o episódio é: o episódio inteiro é narrado e o Pica-Pau não fala. Quer dizer, no áudio original ele não fala, mas na dublagem ele fala pra ler uma coisa ou outra pra gente. Enfim, o episódio começa com dois detetives sentados conversando, até que o telefone toca e um deles é chamado. Quem atende o telefone é o detetive chamado Quinta-feira. O nome dele ser Quinta-feira é estranho, mas não é à toa. Guarda essa informação. A chamada dizia que uma fórmula secreta foi roubada de um laboratório, e nisso os dois detetives foram procurar por suspeitos nos arquivos daquela delegacia, sei lá, não sei onde o detetive fica. Nessa busca eles acham um suspeito que eles decidem investigar, o famoso Bat, ou morcego, que inclusive me lembrou bastante o Batman. Por que será, hein? Esse morcego é uma criatura que se assemelha com um morcego, mas por que será, hein? Diferente dos morcegos comuns, esse aqui tem um corpo meio humanoide. Depois dos detetives terem decidido que eles iam investigar ele, o episódio corta pra uma cena do morcego se escondendo, entrando em um quintal e colocando o frasco que ele roubou em cima de uma mesa. Mesa essa que adivinha de quem era? O Pica-Pau.
que já tava dormindo. Nessa mesa havia outro frasco, que era o tônico que o Pica-Pau já tomava, e essa cena enfatizou bastante a diferença entre os dois tônicos. O tônico que foi colocado tinha um símbolo de caveira, uma gota dele tinha o poder de 50 mil cavalos, enquanto o tônico que o Pica-Pau tomava era só um suco de peroba feito pra pica-paus. O morcego largou a tônica que ele tinha roubado na mesa do Pica-Pau pra esconder, e na hora de pegar de volta, ele confunde e acaba levando a errada, e é a partir daqui que o episódio se desenrola. O morcego tira esse tônico do Pica-Pau e deixa só o que ele roubou em cima da mesa dele. E tá, vamos fazer uma pausinha que eu tenho algumas coisas pra explicar. Esse episódio inteiro pode até não parecer, mas ele tá referenciando um outro programa. Dragnet é o seu nome. Essa série basicamente retrata o cotidiano de investigadores da polícia de Los Angeles, mais especificamente o sargento Joe Friday e os parceiros dele. Lembram que foi comentado pra vocês guardarem o nome do detetive do Pica-Pau, né? Então, é por causa dessa série. O detetive dessa série se chama Joe Friday, que ficaria algo como o Joe e Sexta-feira, e no Pica-Pau o detetive se chama Quinta-feira. O nome do detetive era parte da referência à série Dragnet. Inclusive, lembram do aviso do começo do episódio? A história que você vai ver é uma grande mentira, nenhum nome foi trocado pela proteção de ninguém. Isso também é referência a Dragnet. No começo de todo episódio daquela série, é dito que a história que a gente tá pra ver é real, e que os nomes foram alterados para proteger a identidade de algumas pessoas. Enfim, agora que eu expliquei a relação da série com o episódio, a gente pode voltar pro vídeo. Na cena seguinte, o Pica-Pau acorda com um narrador falando com ele. E caso vocês não tenham notado, o Pica-Pau